Pessoal, vamos à nossa aula 2 do nosso curso de ATLS, curso teórico. Lembrando que este curso não substitui a parte prática, nem o próprio curso do ATLS. Apresentação, vocês já sabem, este sou eu. Alguns esclarecimentos, O livro do ATLS será o guia para as aulas, então se você deseja estudar previamente, o livro é o da 10ª edição. Todos os slides foram feitos por mim, nenhum dos slides foi extraído de qualquer outra aula ou de quaisquer outras aulas, seja na internet, seja onde for. Todas as imagens são de meu arquivo pessoal ou estão disponíveis na internet. E as aulas, como eu já falei, vou repetir, não substituem o curso. Então, quando vocês terminarem o curso de medicina, façam ATLS. Quando vocês terminarem o curso de enfermagem, façam ATCN, que é o Advanced Trauma Care for Nurses, e o PHTLS, que é o pré-hospitalar, médico, enfermeiro e socorrista pode fazer. Então, como eu vou raciocinar? Você tem que pensar de duas formas inicialmente. Você tem que saber que existe a estratégia pré-hospitalar e existe a estratégia intra-hospitalar. A pré-hospitalar é ditada, usemos esse termo, pelo PHTLS, que é o Pre-Hospital Trauma Life Support, e o ATLS dita, usemos esse termo novamente, as regras para o que ocorre dentro do hospital. O que é que isso quer dizer? Primeiro, o termo dita, não quer dizer que é uma verdade absoluta. Você pode fazer o que você desejar, mas a tentativa de tornar padrão o atendimento às vítimas no pré-hospitalar, as vítimas de trauma no pré-hospitalar, é ensinada no curso PHTLS. E a tentativa de tornar padrão o atendimento intra-hospitalar é ensinada no ATLS. Então, existem outras formas de você aprender, mas a que eu aconselho e a que é mais usada no mundo hoje é essa: pré-hospitalar PH e intra-hospitalar ATLS. É importante que vocês lembrem da mudança que aconteceu da curva trimodal para a curva bimodal. Se vocês não se lembram, vejam lá na aula inicial que eu falo sobre a distribuição trimodal e a distribuição bimodal. Por quê? O que aconteceu? O ATLS e o PHTLS, ambos, trouxeram uma melhora no atendimento aos pacientes vítimas de trauma. E isso refletiu diretamente na diminuição da mortalidade. Não houve diminuição representativa na primeira parte da curva, que diz respeito à prevenção dos acidentes, e na segunda e terceira parte da curva houve essa diminuição de forma que quase que se uniram, formando somente uma segunda curva. Daí vem a distribuição bimodal, o nome. E muitos profissionais também atuam no pré-hospitalar e no intra-hospitalar. A pessoa está de plantão no SAMU e à noite está no hospital. Às vezes ele transporta o paciente para ele mesmo. Ele leva o paciente e à noite quem opera é ele. Como eu devo raciocinar? Pessoal, é importantíssimo isso aqui, tá? Vamos lá. Sempre que você for abordar o paciente, na estratégia do ATLS, que é o ABCDE, e a gente vai falar um por um isso, você tem que ter em mente, inicialmente, o exame primário. O exame primário é basicamente o ABCDE. Não interessa a especificidade das lesões. Você tem que identificar as lesões que levam a óbito mais rápido, independente do que seja lesionado. Você não precisa identificar que a artéria carótida é a artéria lesionada. Você não precisa identificar que a lesão intraabdominal é no fígado. Você só precisa identificar se o paciente está em choque hipovolêmico, por exemplo, e que isso deve ser resolvido. Você tem que transferir o paciente para um cirurgião geral operá-lo. Você tem que identificar se o paciente tem uma obstrução de via aérea por secreção ou por uma prótese dentária ou uma fratura de traqueia, e aí você vai precisar abordar a via aérea de diferentes formas. No exame primário, na sua avaliação primária, é importante que você identifique, você faça o ABCDE e determine se o paciente tem lesões ameaçadoras à vida nesse momento em que você faz o seu ABCDE, ou lesões que podem levar ao óbito depois de algumas horas. E isso vai ser tratado no hospital para onde você vai encaminhá-lo. O fato é que seu atendimento
vai fazer total diferença no prognóstico desse paciente. Então, qual é a sequência? Você vai fazer seu exame primário, vai fazer o seu ABCDE. Se você está fazendo o seu C, você já fez o A, você já abordou a via aérea, você precisou entubar o paciente, você entubou o paciente, depois você foi para o B, o paciente tinha um pneumotórax, você drenou o pneumotórax, você está no C, que é o choque, né? Parar o sangramento, e aí o paciente piorou. Volte para o A e revise tudo. Ele pode ter piorado porque uma rolha obstruiu o tubo, ele pode ter piorado porque desconectou o tubo, pode ter piorado porque o ventilador desconectou da energia, pode ter piorado porque o CAF desinsuflou e ele foi estubado, pode ter piorado no B porque o dreno caiu. Então você volta para o A, faz de novo o A, faz o B, faz o C, faz o D e o E. Uma vez que você fez isso, estabilizou o paciente, revisa e aí você vai transferir o seu paciente. Se você tiver tempo, ou se o retardo dessa transferência, se você atrasa isso, né, não vai atrapalhar o prognóstico, não vai contribuir para uma piora do prognóstico desse paciente, se não vai retardar o tratamento, né? Ele tem uma fratura de perna, por exemplo. Então ele vai ser tratado, uma fratura exposta de perna. Você tem uma ambulância que virá. Você vai transferi-lo na fratura exposta, você precisa operar. O ortopedista, o traumatologista vai operar. E aí, você tem tempo de fazer sua avaliação secundária. E o que é avaliação secundária? É o exame pormenorizado da cabeça ao pé. Da cabeça aos pés. Ok? Então, quando eu irei fazer meu exame secundário? Isso é que é importante você saber. Quando eu vou avaliar meu paciente da cabeça aos pés? Quando eu não retardar o tratamento. Quando o meu retardo na transferência desse paciente não influenciará negativamente no seu prognóstico. Se eu tenho um paciente com hematoma intracraniano, hematoma extradural, hematoma subdural, que precisa de uma avaliação e conduta da neurocirurgia, eu não irei fazer exame secundário. Eu tenho um paciente, por exemplo, outro, com hemorragia intraabdominal, por uma lesão de víscera maciça. Não sei se é baço, não sei se é fígado, e isso não interessa. Ele vai precisar de cirurgia? Vai. Eu não farei exame secundário. Eu só faço exame secundário se o meu paciente estiver estabilizado e se isso não for retardar, não vai piorar, esse retardo na transferência não vai piorar o seu prognóstico. Isso é importante, ok? Então, muitas vezes, na maioria das vezes que você estiver num hospital sem recursos ou com poucos recursos e você vai se deparar com casos de paciente que precisa de encaminhamento para a resolução do seu problema, uma hemorragia intraabdominal, uma lesão vascular, um hematoma intracraniano, você não vai fazer o exame secundário. É importante isso, ok? Então, exame primário, ABCDE, estabiliza, revisa, transfere. E na transferência aí vai ser um caso à parte. Você pode ir com o paciente ou não, a gente fala sobre isso em outra ocasião. Então, no exame primário, revisando, não é necessário que você identifique as lesões específicas. Eu tenho um pneumotórax. Esse pneumotórax é por uma lesão de brônquio? Ou é um pneumotórax por uma lesão de pulmão, basicamente? Eu vou drenar de todo jeito. Eu tenho um hemotórax. O hemotórax é por uma lesão de vasos pulmonares ou uma lesão de vasos intercostais. Tanto faz. Eu não preciso saber disso. Como generalista, eu só preciso saber se existe lesão ou não. E se existir a lesão, eu preciso dar o melhor tratamento. E o melhor tratamento, no caso do hemo ou pneumotórax, é toracotomia e drenagem pleural, em selo d'água. Vamos falar nisso depois. Prioridade na minha abordagem não vem da lesão mais grave, mas pela lesão. O que eu vou abordar primeiro é a lesão que vai levar o paciente a óbito mais rápido. Então, o que mata mais rápido é
uma obstrução de via aérea, por isso eu vou abordar o ar inicialmente. Porém, é importante lembrar, você trabalha em equipe, você não vai estar sozinho no hospital. É óbvio que enquanto você está abordando a via aérea, que é o seu maior problema no momento, é a sua maior preocupação, tem alguém puncionando a veia do paciente. Isso é lógico. E puncionar a veia é o C. Ok? Mas pode ser no ar. Você pode precisar, por exemplo, puncionar a veia para, por exemplo, administrar uma droga. Você administra um relaxante muscular. Antes você faz um sedativo para o paciente dormir e não sentir o relaxante muscular agir e, consequentemente, parar de respirar. Então, você vai fazer isso pela veia. Nada impede você estar no ar e puncionar uma veia periférica com um cateter gélco. Ok? Então, sua prioridade é o ar, por quê? Porque mata mais rápido. Mas o atendimento é conjunto. O ATLS veio desde a década de 80, para organizar o atendimento, tornar o atendimento padrão. Mas tudo isso é feito em conjunto, simultaneamente. Ok? Então, você vai usar a estratégia ABCDE e você deve usar os adjuntos do seu exame primário. É importantíssimo. Muitas vezes o paciente chega em coma. Como é que você vai colher dados se você não usa adjuntos? E quais são os adjuntos que você vai utilizar no exame primário? Lembre-se, exame primário. Você vai usar os sinais vitais, pressão arterial, pacientes hipotensos estão perdendo sangue, estão em choque, aí, classe 3 e 4, a gente vai ver a classificação de choque no capítulo de choque. Pacientes taquicárdicos, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura do paciente. Você também pode ver a oximetria de pulso. Com o oxímetro de pulso, você vai ver a saturação de oxigênio. Gasometria arterial pode auxiliar você. Sonda gástrica, você pode descomprimir o estômago ou até identificar uma lesão que possa ser esofágica, uma saída de sangue pela sonda, ou uma lesão gástrica mesmo. E também pode retirar restos alimentares que estão no estômago. Restos muito calibrosos não vão sair pela sonda, né? Mas você consegue retirar ar e retirar restos alimentares. Você pode fazer radiografias, e aí o padrão hoje é radiografia do tórax, radiografia de pelve, cervical só em casos selecionados. E qual a incidência dessas radiografias? Antero-posterior, a famosa AP. Por quê? Lá em clínica médica, lá em semiologia, eu aprendi que a radiografia tem que ser em PA, porque o coração fica mais próximo da lâmina lá da radiografia do filme, e o coração não vai aumentar muito de tamanho, e eu vou poder identificar pacientes que têm insuficiência cardíaca e cresceram, né? O coração cresceu. Vou ver o índice cardiotorácico. Índice cardiotorácico não me interessa no trauma. A maioria dos pacientes vítimas de trauma são pacientes jovens. Mas não é isso que eu quero ver. Eu quero resolver o problema deste momento do paciente. Então, ele está deitado. A radiografia vai ser em antero-posterior, ou seja, radiografia em AP, tórax e radiografia de pelve. E as outras radiografias você vai fazer se for necessário e no momento ideal. Ok? A gente vai ver isso também. Ultrassonografia FAST. Nós vamos ver, já existe aula no YouTube, uma aula gratuita de trauma abdominal. Vejam lá, porque eu falo sobre o FAST com detalhes. Ultrassonografia FAST visa demonstrar a presença de sangue, de líquido, né, dentro do abdômen. Líquido dentro do abdômen de um paciente com traumatismo é sangue. Então você precisa identificar se tem líquido ou não. FAST são 4 janelas: janela pericárdica, janela entre o fígado e o rim direito, janela entre o baço e o rim esquerdo, e a janela pélvica. São 4 janelas e o objetivo é você visualizar se tem líquido. É possível nós vermos isso numa aula específica. Ok? Então, ultrassonografia é um adjunto do exame primário. Veja que eu ainda estou avaliando o meu paciente que chegou. Tudo isso eu faço no exame primário. Tem gente que tem dúvida. A hora da sonda vesical, a hora da sonda gástrica é no exame secundário. Não, você já pode
colocar, já pode usar a sonda gástrica, a sonda vesical no exame primário. E você tem outros exames, por exemplo, tomografia, urografia excretora, uma uretrocistografia, vários exames outros. Lembrar, tomografia é um exame realizado em pacientes hemodinamicamente estáveis. Hemodinamicamente estáveis. Não existe essa de o paciente faleceu no caminho da tomografia. Paciente que faleceu no caminho da tomografia não precisa de tomografia. Não precisava de tomografia. Ele precisava de um médico, de uma equipe, médico, enfermeiro, trabalhando para tentar salvar a sua vida. Não se faz tomografia computadorizada em paciente instável. Repetindo, paciente para tomografia tem que ser hemodinamicamente estável. Você equilibrou o paciente, fez tudo o que tinha que ser feito, e aí ele vai precisar de uma tomografia? Vai fazer. Tem que estar estável. Tratar imediatamente os doentes com maior ameaça à vida, obstrução de via aérea, já falei nisso, né? Nunca permitir que a falta de diagnóstico definitivo impeça a aplicação do tratamento indicado. O que é que eu quero dizer? Você tem um paciente que está saturando mal, você já resolveu o A, você não tem obstrução de via aérea, ele está saturando 82, ele está taquipneico, e você tem uma ausência de murmúrio vesicular do lado direito, ou uma diminuição na base direita, você não sabe se é um hemotórax, você não sabe se é um pneumotórax, e daí? O tratamento é o mesmo. Então você vai fazer uma drenagem pleural, toractomia e drenagem pleural. Ok? Então não deixe que a falta de diagnóstico definitivo impeça o tratamento. A história detalhada não é essencial para iniciar a avaliação de um doente com lesões agudas. Você só vai fazer história detalhada depois no seu exame secundário, que é a história ampla. A gente vai falar sobre isso, se for possível, nesse módulo aqui, que eu acho que não vai ter exame secundário. Eu vou até rever. Minha abordagem é no ABCDE, via aérea, controle da coluna cervical, B de breath, respiração, C de circulation e parar o sangramento. E onde esse sangramento? Onde for. É dentro do abdômen, tem que parar. É dentro do tórax, tem que parar. É na pelve, tem que parar. Então o C é circulation and stop the bleeding. D de disability, é exame neurológico, que basicamente é a escala de coma de Glasgow e resposta pupilar. Você não precisa de detalhes aqui. É a escala de Glasgow e resposta pupilar. No E, exposition and ambient control. Então você vai expor o paciente, girar, fazer um rolamento. O ideal para um rolamento são 4 pessoas. Com 4 pessoas você consegue um rolamento eficaz e controle do ambiente. Olha, eu sei que vai chegar um paciente no meu hospital, eu vou ter que atender, eu vou ter que me paramentar, eu tenho que usar os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Importantíssimo isso, principalmente hoje, mais ainda na época do Covid. Eu tenho que saber as condições de atendimento do meu serviço. Eu tenho drogas relaxantes musculares, eu tenho drogas sedativas, eu tenho material de intubação, eu tenho tubo, eu tenho cânula de Guedel. O que é que eu tenho? Eu tenho cateter Gelco. Se você não tem, é importante que você saiba que você pode se dar mal. Solicite para a direção do seu hospital para que adquira. Veja o material que tem no seu hospital. Você pode se dar mal e seu paciente também. Você tem que saber das condições de transferência. Eu tenho uma ambulância para transferir meu paciente? E se eu tenho uma ambulância, eu vou transferir para quais hospitais? Eu tenho um acordo de referência e contra-referência? Qual hospital mais próximo que tem neurocirurgião, tem cirurgião geral, cirurgião vascular? Você tem que saber disso quando você vai trabalhar em um lugar ermo, um lugar distante, porque você pode estar entrando aí, se envolvendo em maus lençóis. Cuidado. Cuidado com os locais onde você vai trabalhar. Ok? Então, tenho aqui um caso clínico para vocês. Tem um homem de 33 anos, vítima de colisão de moto com traseira de um ônibus que se encontrava parado. Então ele bateu na traseira de um ônibus que estava parado.
Qual era o estado dele? Ele tinha escoriações no abdômen, é esse paciente aí que você está vendo. Escoriações no abdômen, ferimentos nas mãos e grave ferimento em coxa e perna esquerda, que é essa aí que você está vendo. Quadro clínico, palidez, agitação, olha a pressão, ele estava hipotenso, 80 por 30 milímetros de mercúrio. A frequência cardíaca, 120 batimentos por minuto. Ele está taquicárdico e está taquipneico, a frequência respiratória de 28 incursões por minuto. Ora, o que é que foi feito? O pré-hospitalar era uma ambulância básica, não tinha ventilador mecânico, não tinha médico. Então, foi instituído oxigênio 8 litros por minuto, cateter gélco número 20 no antebraço esquerdo e prancha longa. E trouxeram o paciente para o hospital. E aí, qual é a sua abordagem? O que você vai fazer? Quais as prioridades? Não se esqueçam, a prioridade é sempre o ar, sempre a via aérea. E como é que eu sei que essa via aérea está pérvia? Se você conversa com esse paciente, pergunta a ele, como é seu nome? Ah, meu nome é Franklin Andrade. Você sabe onde você está? Eu estou aqui no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Aí você sabe o que aconteceu? Não, eu vinha numa moto, sem capacete, briguei com uns amigos meus, briguei sei lá com quem, discuti e bati atrás desse ônibus que eu não vi. Então, olha só, o paciente está consciente, se ele está consciente, a gente vai falar um pouco mais, mas ele fala, se ele fala, a via aérea está pérvia, meu ar está bem. Se ele fala, ele tem ar suficiente dentro dos pulmões para passar pela glote, para emitir som pelas cordas vocais. Então, o B está bem. Se ele fala e o que ele fala é coerente com o que realmente ocorreu, eu não tenho choque, não tenho sangramento que leva a choque. Choque não é sangramento, choque é hipoperfusão tecidual de oxigênio. Então eu não tenho choque classe 3 ou 4 que leva a confusão mental, que leva a queda do nível de consciência. Eu posso até ter sangramento, mas eu não tenho nada mais grave. E também eu estou avaliando o meu D, que é o disability, que é o exame neurológico, também com o mesmo raciocínio. Ok? Então, quando eu falo com o paciente, isso eu faço em 10 segundos, eu já consigo determinar se eu tenho oclusão de via aérea, se eu tenho algum problema no B, se eu tenho algum problema no C, problema mais grave, e se eu tenho algum problema mais grave no D. Não quer dizer que não tenha no B, no C e no D, mas no A está tudo bem. Ok? Você consegue avaliar de forma global rapidamente. É necessário determinar as lesões específicas para tratar esse paciente? Eu já falei e vocês já sabem, não é necessário. Quais exames eu devo realizar? O básico vai ser radiografia de tórax e pelve nos pacientes politraumatizados. Ah, mas ele tem uma fratura de fêmur. Radiografia do tórax em AP, pelve em AP e fêmur em AP e perfil. Ah, mas ele tem dor cervical. Radiografia de coluna cervical em perfil, tórax em AP, pelve em AP. Ah, tem a suspeita de fratura de fêmur, fêmur em AP e perfil. Ok? Então, basicamente, você vai precisar nos politraumatizados, radiografia do tórax em AP e pelve em AP. Nada justifica, o cara teve uma queda de bicicleta, uma fratura de perna, você fazer a radiografia do tórax. Aí você está sendo tolo. Faz o menor sentido isso aí. Ok? Então, saiba selecionar seus pacientes. O exame que deve realizar, ele pode ter um choque hipovolêmico. Você vai fazer uma hemoglobina hematócrito, que a gente chama HB-HT. Hemoglobina hematócrito toxicológico. Se for mulher em idade gestacional, você vai fazer um beta-HCG. Mesmo que ela jure de joelhos que ela é virgem. Você vai fazer beta-HCG nesses pacientes, porque é importantíssimo. Você pode estar cuidando de 2 pessoas ao invés de uma. Ah, mas e aí se eu tiver um bebê? Não muda nada. O atendimento, a prioridade da mãe. Já antecipando trauma em gestantes. Qual o momento ideal para transferência do paciente? Quando você estabilizá-lo. Porém, se você aborda o paciente, você sabe que no seu C você tem uma hemorragia intraabdominal, você vai ter que terminar seu exame primário, que é o ABCDE. Caramba, eu tenho uma lesão intraabdominal, eu não tenho cirurgião geral, eu vou enviar esse paciente para o tal hospital. Você já contacta o pessoal, olha, eu vou precisar de uma ambulância. Eu vou continuar aqui meu exame primário, mas eu vou precisar de uma ambulância para transferir esse paciente. Transferir agora, doutor? Não vai transferir agora, porque agora eu estou estabilizando.
Então, o momento da transferência. Porém, na hora que você define que o paciente não terá tratamento definitivo no seu hospital, você tem que já falar para contactar o local que você já viu previamente, para qual local esse paciente vai. Contacta, fala com o pessoal, eu quero falar com o cirurgião, você vai falar, porque eu preciso mandar esse paciente. Quando você estabilizar, você fala com ele. Muitas vezes você vai junto na transferência. Então, a sequência da avaliação primária neste paciente e em todos os pacientes será A, B, C, D, E, via aérea, controle da coluna cervical, B de respiração, C de circulação, D de avaliação neurológica e E de exposição e controle de temperatura. Ok? Claro que é em inglês. Você não é bobo mais. Então, é importante. Todos os pacientes, gente, devem receber oxigênio suplementar. Todos, absolutamente todos. Se depois você vir que esse paciente estabilizou com oxigênio em ar ambiente, é outra história, mas chegou no hospital, vai precisar de oxigênio suplementar, e se foi trazido pelo SAMU, ele já vem com oxigênio suplementar. Por máscara, ambu reservatório, enfim, depende. A forma mais rápida e inteligente da abordagem consiste em falar com o paciente, já expliquei os motivos. Você vai abordar dessa forma, você vai saber do A, do B, do C e do D. Ok? O paciente que responde de forma inteligível apresenta uma via aérea pérvia, uma respiração e ventilação sem comprometimento grave, porque ele tem ar suficiente para passar pela traqueia, passar pela glote e vibrar as cordas vocais. No C, ele não tem choque hemorrágico grave. E no D, o exame neurológico está normal ou próximo da normalidade, porque o paciente respondeu de forma inteligível. Importante isso. Revisando, recapitulando, a avaliação primária é o que você tem que priorizar. Uma vez que fez seu ABCDE e estabilizou, você revisa. Na maioria dos casos que você estiver em hospitais sem condições e o paciente precisa de suporte, você vai transferir. Se o paciente está estável, você tem tempo, você não vai retardar o tratamento desse paciente. Já dei o exemplo da fratura de perna ou fratura de antebraço sem outras lesões mais graves. Você pode fazer a sua avaliação secundária e daí você transferir esse paciente. Ok? Não se esqueçam disso. Prioridade avaliação primária, estabilização, revisão do ABCDE e aí você vai tomar sua decisão. Então, na abordagem, quais as prioridades? Sempre ABCDE, pessoal, sempre. É necessário determinar as lesões específicas, revisando? Não. Quais exames devo realizar? Exames indispensáveis, laboratorial, radiografias, FAST, tomografia só nos pacientes hemodinamicamente estáveis. Esqueci aqui de fechar os parênteses. Qual o momento ideal da transferência do paciente? Quando ele estiver estabilizado, porém contactar o serviço ao definir a necessidade de transferência. Estudem o livro, esse tema, trauma, é extremamente importante, é fascinante e vocês vão ter outras aulas após esta. Vamos adiante.